Quem nunca olhou para o céu numa noite clara e ficou hipnotizado por aquele disco branco brilhante lá em cima? É engraçado, né? A gente olha para a Lua desde que se entende por gente, mas quantos de nós realmente param para pensar no que ela é, de onde veio e por que ela é tão importante? A Lua, cara, ela é tipo a vizinha mais antiga que a gente tem no espaço, sempre por ali, quietinha, mas com uma baita história para contar. Para começar, ela é bem mais velha do que a gente imagina. Os cientistas acreditam que a Lua tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Isso é quase a idade da Terra, só para ter uma ideia. E o mais curioso? A Lua não nasceu junto com o planeta, ela surgiu depois. A teoria mais aceita é que, há bilhões de anos, um corpo celeste gigante do tamanho de Marte bateu na Terra. Imagina o estrago. Essa colisão foi tão intensa que pedaços da Terra se soltaram, e é desses pedaços que a Lua foi formada. Então, sim, a Lua é como se fosse uma parte perdida do nosso planeta que ficou ali, orbitando. E o que seria da vida aqui sem a Lua? Muita coisa seria diferente. Para começar, as marés. Aquelas ondas que a gente adora pegar na praia, ou aquele vai e vem do mar que parece tão tranquilo, na verdade é influenciado pela gravidade da Lua. A Lua puxa os oceanos, e é por isso que as marés sobem e descem. Sem ela, provavelmente o movimento das marés seria muito mais suave, o que afetaria não só a vida marinha, mas todo o ecossistema. Outra coisa curiosa, sem a Lua, o eixo da Terra seria uma bagunça. É como se ela fosse a âncora que mantém o nosso planeta estável. Se a Lua não estivesse lá, o eixo da Terra poderia inclinar loucamente, e com isso, as estações do ano seriam caóticas. Imagina um ano em que o inverno dura só uma semana e o verão é eterno? Ia ser complicado. Agora pensa comigo, por que será que a Lua fascina tanto a gente? Talvez porque ela está sempre lá, toda noite, às vezes cheia, às vezes um fiapo no céu, mas sempre presente. E vamos combinar que é um baita visual, né? A lua cheia, gigantesca, iluminando a noite, cria uma sensação quase mágica. Não é à toa que várias culturas ao redor do mundo criaram mitos e lendas sobre ela. Para alguns, a lua era uma deusa. Para outros, um símbolo de loucura. Aliás, a palavra lunático vem disso, das pessoas acharem que a lua podia deixar a gente meio pirado. E claro, não dá para falar da Lua sem lembrar do famoso pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade, né? A ida do homem à Lua em 1969 foi um dos eventos mais marcantes da história moderna. E o legal é que, mesmo sendo um feito gigantesco, a tecnologia usada naquela época era super limitada comparada ao que temos hoje. Se parar para pensar, o celular que você tem no bolso tem mais poder de processamento do que o computador que levou os astronautas até a Lua. Bizarro, né? Agora, voltando a falar sobre a ida à Lua, é curioso pensar como, mesmo depois de décadas, ainda tem gente que acredita que aquilo tudo foi uma farsa, né? Já ouviu aquela teoria de que a ida à Lua foi filmada num estúdio de Hollywood dirigida pelo Stanley Kubrick? Tem umas ideias bem malucas por aí. Mas, sinceramente, é difícil acreditar nisso. Afinal, tem tantos dados, tantas provas, não só da NASA, mas de outras agências espaciais e cientistas ao redor do mundo, sem falar nas amostras de solo lunar que foram trazidas para cá, estudadas e confirmadas como sendo de fora da Terra. Mas, enfim, teorias da conspiração são assim, né? Sempre vai ter quem duvide. Agora, mudando um pouco o foco. Você sabia que a Lua está se afastando da Terra? Isso mesmo. Bem devagarzinho, mas está. A cada ano, a Lua se afasta da Terra em cerca de 3,8 centímetros. Pode não parecer muito, mas com o tempo, isso vai fazendo diferença. Daqui a milhões de anos, se a gente ainda estiver por aqui, a Lua vai estar tão longe que as marés vão mudar completamente, e as noites serão um pouquinho menos iluminadas. Claro que isso não é uma preocupação imediata, né? Mas é engraçado pensar que o nosso satélite fiel está, na verdade, escapando da gente aos poucos. Outra coisa interessante sobre a Lua é o lado que a gente nunca vê. Você já parou para pensar nisso? Sempre que olhamos para a Lua, vemos a mesma face. Isso acontece por causa de algo chamado rotação síncrona. Basicamente, o tempo que a Lua leva para girar em torno de si mesma é o mesmo que ela leva para dar uma volta ao redor da Terra.
Então, o lado oculto da Lua, como muita gente gosta de chamar, está sempre virado para longe da gente. Durante muito tempo, esse lado foi um mistério total, até que nos anos 60, uma sonda soviética finalmente conseguiu tirar fotos dessa face escondida. E se você acha que a Lua é só um pedaço de rocha sem graça, está enganado. Hoje a gente sabe que ela tem uma geologia bem interessante. Na superfície, a gente vê aquelas manchas escuras, que são chamadas de maria, ou mares, em latim. São grandes áreas formadas por lava que se solidificou há bilhões de anos. E ao redor dessas maria, tem milhares de crateras formadas por impactos de meteoros. A Lua não tem atmosfera para proteger sua superfície. Então, cada pedrada que ela levou ao longo de bilhões de anos deixou uma cicatriz visível. Se a Terra não tivesse atmosfera, a gente também estaria coberto dessas cicatrizes, porque o espaço é bem violento. Mas, por sorte, nosso ar nos protege de boa parte desses meteoros. E falando em meteoritos, é por isso que a Lua tem tanta poeira. Sabe aquela imagem clássica do astronauta pisando na Lua e levantando um pouco de poeira? Aquilo é a regolito, uma camada fina de fragmentos soltos, resultado de bilhões de anos de impactos de meteoros e erosão espacial. E aquela poeira lunar é super fina, tipo talco, mas grudenta pra caramba. Os astronautas falavam que ela era um verdadeiro pesadelo de lidar, porque grudava nas roupas espaciais e nos equipamentos. Outro ponto interessante é que a Lua já foi alvo de muitos planos malucos ao longo da história. Você sabia que, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos chegaram a cogitar explodir uma bomba nuclear na Lua? Pois é, em pleno clima de tensão com a União Soviética, surgiu essa ideia absurda. O plano, chamado de Projeto A-119, tinha como objetivo mostrar o poderio militar dos EUA para o mundo. A ideia era detonar uma bomba atômica na Lua para que todos pudessem ver a explosão daqui da Terra. Felizmente, esse plano nunca foi levado adiante. Imagina só a confusão que isso teria causado. Agora, falando de algo mais recente, tem essa nova corrida espacial para voltar à Lua. Várias agências espaciais, como a NASA, e até empresas privadas, como a SpaceX, estão investindo pesado em projetos para levar o homem de volta à superfície lunar. E não só isso. A ideia agora é bem mais ambiciosa. Eles querem criar bases lunares permanentes. Imagina só, bases na Lua onde os cientistas poderiam estudar o espaço de perto, ou até servir de ponto de partida para missões mais distantes, como uma viagem a Marte. Se tudo der certo, pode ser que em poucas décadas a gente veja uma base lunar funcionando. Quem sabe até uma espécie de colônia. É meio louco pensar nisso, mas a tecnologia está avançando muito rápido. Algo que parecia ficção científica há uns anos está cada vez mais perto de se tornar realidade. Agora, claro que tem uma galera que fica preocupada com esses planos, né? Tem gente que acha que mexer muito na Lua pode trazer consequências inesperadas para a Terra. Afinal, como já falamos, a Lua tem um papel importante na estabilização do nosso planeta. Se a gente interferir demais, será que poderia causar algum desequilíbrio? Bom, essa é uma discussão longa e cheia de especulações, mas é sempre bom ter cuidado quando o assunto é mexer com coisas tão grandes e misteriosas como a Lua. E não dá para ignorar o lado poético e cultural da Lua, né? Ao longo dos séculos, a Lua sempre foi uma fonte de inspiração para poetas, escritores, músicos, artistas. Desde canções de ninar até grandes obras de arte, a Lua está presente. Quem nunca olhou para a Lua cheia e sentiu uma certa melancolia ou ficou pensando na vida? A Lua tem esse efeito sobre a gente. É quase como se fosse um espelho das nossas emoções. Tem algo de muito humano na nossa relação com ela. E eu acho que por mais que a gente estude, explore e mande sondas para lá, essa conexão emocional nunca vai desaparecer. Falando em estudos, tem uma coisa que poucos sabem. A Lua também tem água. Isso mesmo. Os cientistas descobriram que existem pequenas quantidades de água congelada nos polos lunares. Claro, não é um oceano ou nada parecido, mas essa descoberta foi muito importante, porque a presença de água significa que no futuro poderíamos usar esse recurso para sustentar missões mais longas.
Quem sabe até usar essa água para beber ou transformar em oxigênio para os astronautas. Falando em futuro, o que será que vem por aí em termos de exploração lunar? Uma coisa é certa: a Lua vai continuar sendo um alvo prioritário. Ela está pertinho, relativamente falando, e é o primeiro passo lógico se quisermos explorar o espaço de forma mais ampla. O interessante é que a Lua pode servir como um campo de testes para tecnologias que serão usadas em Marte ou além. A gravidade lunar, por exemplo, é muito menor do que a da Terra, então a gente teria que desenvolver novas formas de construir, movimentar e até viver nesse ambiente. Todos esses desafios são oportunidades para a ciência e a engenharia avançarem. Agora, se a gente pensar bem, a Lua tem mais em comum com a Terra do que só a sua origem. Assim como nós, ela também tem fases, tem um ciclo. E cada ciclo lunar sempre foi acompanhado pela humanidade, seja para medir o tempo, seja para realizar rituais. Não importa o quanto a gente evolua tecnologicamente, a Lua sempre vai ter esse papel quase místico. A ciência explica muita coisa, claro, mas a Lua continua a provocar o imaginário, a despertar uma certa curiosidade em todos nós. E sabe o que é mais legal? Mesmo depois de tudo isso que falamos, ainda tem muito mais para descobrir. Cada missão, cada nova sonda que enviamos, traz mais perguntas do que respostas. Quem sabe o que mais está escondido naquele lado que a gente nunca vê? Será que há cavernas gigantes, ou talvez algum tipo de recurso mineral que ainda nem imaginamos? A Lua guarda seus segredos, e parte do fascínio está justamente aí, em tudo o que ainda não sabemos. Por fim, é sempre bom lembrar que, enquanto estamos aqui na Terra, com todas as nossas preocupações e agitações diárias, a Lua continua ali, fazendo seu trabalho silencioso. Ela ilumina nossas noites, influencia nossos mares e talvez até inspire nossos sonhos, seja como objeto de estudo científico, inspiração para a arte ou simplesmente como aquele ponto de luz que todos nós reconhecemos no céu. A Lua tem uma presença que, de certa forma, nos conecta. E, no final das contas, talvez o que a Lua realmente nos ensina é que mesmo no silêncio, no mistério e na distância, existe algo que nos mantém ligados, seja entre nós, aqui na Terra, ou com o cosmos lá fora.